Olá, pessoal, tudo bem? Quando a gente fala no setor de energia e engenharia, a gente percebe que a maioria ainda é masculina, mas as mulheres estão ganhando espaço cada vez mais e a gente quer ouvir essas histórias. Então, hoje eu convido para a nossa conversa a Juliana Santos, que é gerente de operações da Nextracker. Deixa eu adicionar ela à nossa conversa. Oi, Juliana, tudo bom? Olá, prazer, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, gente que agradece aqui. Queremos ouvir a sua história, né? Acabei de falar que as mulheres ainda são minoria, né? No setor de energia, de engenharia, e você tem uma história muito interessante. Você é engenheira de obra, né? Você vai mesmo a campo, nas usinas, e eu vou te pedir para fazer um briefing, né? Falar um pouquinho sobre como que é a sua atuação. Tá bom. Acho que assim, até para contextualizar nessa conversa, né? Então, acredito que 15 anos que eu sou formada, e desses 15, os primeiros 12 anos eu sempre trabalhei na indústria, mas dentro da indústria, né? Dentro de um escritório ou no chão de fábrica. A primeira vez que eu fui para campo é um universo totalmente masculino. Então eu entrava em reuniões em que eu tinha, não sei, 12, 15 pessoas dentro de uma sala de reunião e eu era a única mulher na sala de reunião. E é até bacana porque assim, como esse cenário mudou de 13 anos para cá. Porque hoje, por Uhum. exemplo, ainda não é meio a meio, mas eu já não sou mais a única na sala de reunião. Vai ter pelo menos mais duas ou três ali, né, galgando seu espaço também na área. E qual que era a sensação, então, quando você era a única mulher? Essa é uma pergunta bem interessante e complicada de responder, porque não é confortável. Aham. Então, assim, você tem que ter uma segurança maior no que você está se dispondo a fazer. Parece que Uhum. a gente tem uma margem menor de erro, digamos assim. Então, assim, não Uhum. é confortável, mas ao mesmo tempo é gostoso. Um Tem um desafio, sentimento, você acha? É. tem um desafio, tem um sentimento de conquista envolvido. Porém, o esforço, assim, se mostrar a competência é um pouquinho maior do que de um homem, né? É, a gente pode querer dizer que não, mas é. Eu costumo dizer muito quando o pessoal me faz essa pergunta que assim, eu sei onde eu cheguei sendo mulher, mas eu não sei onde eu chegaria se eu fosse homem. Então, talvez o desafio seja justo, né? Seja igual para os dois, Sim. talvez não. Porém, hoje você tem uma posição de destaque no seu trabalho, né? E a sua função, então, nessas grandes usinas, como a gente comentou no começo, é de um gerenciamento, né? De uma liderança. Você tem muitas pessoas embaixo do seu guarda-chuva. Tenho, tenho. Não, isso eu posso dizer assim. Hoje eu sou gerente de operações para o Brasil e sou gerente de asset para toda a América Latina. Então hoje eu tenho um time que responde para mim no México, no Chile, mais o time do Brasil que suporta os demais países. Então Uhum. assim, hoje eu tenho uma posição de destaque dentro da empresa. Aí tem uma coisa interessante que assim, eu fui a primeira mulher de campo da empresa. Então, a primeira mulher da empresa no mundo inteiro a ter essa atuação em campo, eu fui a Uhum. primeira. E hoje eu tenho mais uma que trabalha comigo. Nós acabamos de contratar a terceira também para a mesma função. Então, assim, Que ainda, ótimo. ainda estou longe do meu 50-50, mas assim, que é a Sim. meta, mas E você assim, está puxando ela com você, elas com eu vou você, né? puxando. Sim. Legal. Sim, e depois disso, que a gente iniciou essa tendência aqui no Brasil, hoje nós temos outras mulheres trabalhando também na mesma atividade no mundo inteiro, daí não comigo, né, com os outros líderes regionais. Então, Ai, que ótimo. Você foi o grande exemplo e incentivo, então, para a empresa ter essa postura, né? eu posso dizer que a gente começou aqui no Brasil, e daí, Aham. vendo que é possível e que funciona bem, aí a gente vem implementando. Sim. E me fala um pouquinho do seu dia a dia, então. O que, que é que você gerencia? Você trabalha nas grandes cidades ou não? Por onde que é que você costuma atuar? Então, até para balizar a conversa, a gente tem que lembrar o seguinte: uma usina solar, por exemplo, a primeira usina que a Nextracker construiu no Brasil foi a usina de Pirapora, que é, por sinal, ainda a maior usina do Brasil. Ela tem Uhum.
mais ou menos 1.020 campos de futebol em relação à extensão territorial. Então, assim, é muito grande. Aí você Sim. imagina, onde você vai encontrar essas extensões territoriais disponíveis? É só nos lugares onde não tem nada. Então, assim, você tem uma usina desse tamanho do lado de uma cidade de 7.000 habitantes ou 15.000 Uhum. habitantes, nesse sentido. Então, assim, a rotina é muita viagem, Uhum. e assim, cada um dos projetos, eles são totalmente diferentes um do outro, ou pela posição geográfica que eles estão, ou pelas condições da região mesmo. E me diz, você falou que são áreas afastadas, cidades próximas de cidades pequenas. Imagino que você tenha enfrentado alguns perrengues aí pelo caminho, né? O maior perrengue, de verdade, é ir ao banheiro. Porque Nossa. exato, porque assim, e isso é uma coisa assim, quando você se dispõe que você quer que esse seja o seu dia a dia, você tem que entender que algumas coisas são como são. Quando a gente está nessa atividade inicial de levantamento da área para poder apresentar uma cotação para o cliente, ainda não existe um canteiro de obra montado. Então, quando a gente tem um canteiro de obra, aí a gente Uhum. tem todas as condições, mas quando o canteiro de obra não está montado ainda, você vai almoçar marmita, Uhum. e você vai ir ao banheiro como os antigos iam, a É menos um que desapego, né? é um desapego. E me diz uma coisa, a sua família, né? Você fica muito tempo afastada? Quanto tempo mais ou menos você fica em obras, né? E como que a sua família enxerga a sua profissão? Eu acho que assim, aproximadamente 50% do tempo eu estou fora, estou em obras. A minha mãe ainda está se adaptando, o meu pai acha incrível. O meu pai, ele acha incrível, aí eu vou contando as histórias para ele, sempre tem uma cobra aqui, uma aranha ali, alguma coisa nesse sentido. Aí eu tiro a foto, mando as fotos para ele. Então, assim, meu pai pira. Juliane, você também tem um projeto, né? Que você incentiva as empresas parceiras, terceirizadas, a também contratarem mulheres. Explica para a gente um pouquinho melhor, então. Na realidade, esse projeto a gente aprendeu, tá, com um dos nossos clientes que é a Atlas, que fez um projeto incrível, maravilhoso na Bahia, onde Uhum, 300 mulheres elas foram capacitadas a trabalhar em usinas solares, e dessas 300, 150 entraram efetivamente para trabalhar na usina que eles estavam construindo naquele momento, que é justamente uhum. essa a ideia do empoderamento. Então, como funciona esse projeto? Da mão de obra que vai ser utilizada dentro de uma usina solar, em torno de 70% ela é justamente para a montagem do tracker, que é o nosso produto. Então, a gente trabalha junto com o cliente, fazendo exatamente esse levantamento de quais são as posições onde as mulheres podem estar trabalhando, e, paralelo a isso, junto com ele, a gente já dá todo esse treinamento para capacitar. Então, a gente capacita o número que for na região, igual, por exemplo, o próximo projeto que a gente tem, que a gente já está trabalhando com o cliente para fazer a mesma coisa, fica em Mossoró, que é uma cidade extremamente pequena, e você tem a oportunidade de ver isso mudando, inclusive, o cenário econômico da região e esse trabalho de empoderamento feminino mesmo. Então, desse último que foi feito no momento da entrega de certificado, quando você vê a felicidade delas recebendo o certificado, assim, e para muitas delas foi o primeiro certificado que elas receberam, assim, sabe, de se sentir tipo apta a uma profissão. Então, esse é um momento extremamente gratificante. E o outro momento é quando elas são contratadas, né? E nesse caso, fui eu que estava, eu participei, né, da qualificação delas, e depois eu estava lá também para poder dar o treinamento prático para elas, para atuar na função mesmo. Então, Incrível, esse muito é. legal. E você falou 300, é um número bom, né? Quantas pessoas que você tem na obra em geral? Então, nessa obra em específico, a gente está falando em torno de 600 a 700 pessoas. Então, desse efetivo, 150 eram mulheres. Então, assim, houve, né, 300 foram qualificadas para que 150 fossem contratadas. Sim. É,
E o que acontece? Eu atuei, né, nessa parte do treinamento e de tudo para que elas montassem o tracker. Mas, por exemplo, o restaurante que foi utilizado na obra para a refeição de todas essas pessoas também foi construído por mulheres. A construção do restaurante em A si. construção do restaurante em si. Ótimo. Então você tira a mulher só da cozinha, né? Daquela ideia antiga, e ela pode fazer Constrói a até o cozinha. restaurante. Perfeito, é isso mesmo. E qual que é o retorno assim que vocês têm do trabalho da mulher? Tem diferença da forma que a mulher executa essa função bem operacional da de um homem? Tem algumas qualidades? Existem algumas diferenças, eu vou tentar falar sem ser generalista, nem sem ser generalista, nem nada nesse sentido. Então, o que acontece? Tá. A rotatividade dentro da construção civil, quando a gente está falando desses níveis de montagem, ela é extremamente alta. Uhum. Então, com as mulheres, a gente já tem uma desistência muito menor. É os números que a gente vem acompanhando. Então, a desistência ela é menor, mesmo porque ela enxerga aquilo como uma oportunidade e assim, eu não vou te dizer que o comprometimento feminino ele é maior, mas Uhum. assim, nesse caso específico, sim, pela oportunidade que elas entendem que elas estão recebendo. Sim. A ausência, né, a falta diária também, ela é muito menor, porque a gente tem um índice de falta muito grande dos homens, principalmente em sábado, em virtude da sexta-feira à noite, e Hum. na segunda-feira, dependendo de quem jogou no domingo à tarde. Então, assim, esses Ah, são. incrível. Exatamente. Então, assim, esses são pontos que você começa a ver uma tendência ao contrário quando você tem mão de obra feminina trabalhando. Quanto, Sim. quanto à qualidade do trabalho, aí depende muito de quem tá fazendo a alocação das pessoas na obra, porque a mulher ela é mais detalhista, ela é mais minuciosa. Então, se Uhum. você faz esse balanço entre homem e mulher dentro de uma linha, de uma frente de trabalho, você tem uma Uhum. produtividade muito maior e muito melhor do que se você tiver uma linha de frente só de homens trabalhando. Mas de novo, não estou dizendo que é melhor ou que é Sim, pior, mas assim, é diferente a qualidade do sim. que é entregue no final do dia. Ou seja, o equilíbrio, né, Juliana? É o Então equilíbrio. você é o que a gente sempre busca, né? É esse equilíbrio. Mulheres podem trabalhar sim, podem exercer essa função, têm suas qualidades, homens também com as suas qualidades, né? Seja a força ou outras também. E essa junção que é interessante, né? De você pegar o lado bom de cada pessoa e contribuir com o todo, né? Nós da Next Tracker nós vamos estar inaugurando no início do ano que vem. A gente já está mais acelerado aí, para que a gente tenha Uhum, o nosso próprio centro de treinamento aqui em Sorocaba. Já não vai ser único exclusivamente focado para o público feminino, mas a gente quer uhum, também formar times específicos de mulheres para atuar mais na área, não só, porque hoje a gente está trabalhando nessa parte da operacionalização. A gente quer uhum. formar mulheres também para estar trabalhando mais na parte estratégica, na parte de desenvolvimento de projeto. Ótimo, ótima notícia. Bom, eu estou super feliz em te conhecer, estou super feliz aqui com a nossa conversa. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem, por tudo isso que você já contribuiu, seja na empresa, seja com essas pessoas. E agradecer mesmo e te parabenizar. Então, a gente está muito contente em ter você aqui hoje, nesse papo, entre uma reunião e outra, E uma obra e outra, não. uma obra e Eu, outra. eu que agradeço, e assim, parte de onde eu tô, né, de onde eu cheguei, eu fui até hoje empoderada por homens, né? E Uhum, assim, até hoje 100% dos meus chefes eles foram homens, e eu posso dizer que eu tive muita sorte de todos os homens que vieram assim construindo a base para minha carreira assim. E daí para mim hoje ter a oportunidade de empoderar uma mulher é uma coisa extremamente gratificante. Eu tenho uma das engenheiras que trabalham comigo, para mim, eu sempre falo para ela, Andressa, é um prazer te aplaudir de pé, em virtude de ver ela trilhando o caminho dela e as coisas que ela vem fazendo.
Exato, é o que a gente fala de sororidade, né? De você também apoiar a próxima, né? Já que você teve essa oportunidade, faz o mesmo por uma outra, né? Bom, é isso então. Muito sucesso aí nos próximos projetos. E obrigada, então. Eu que agradeço. E você está convidada de verdade para visitar uma usina junto com a gente. É uma experiência incrível. Super quero. Assim Então, que vamos. isso tudo passar, pode me convidar que eu vou. Quero conhecer aí. O convite Uma... está feito. Então tá ótimo. Gente, obrigada então pela participação de vocês também, por escutar a gente até aqui. E até o próximo papo. Até mais, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada.